Então, acho que para a gente começar a conversar, Flávia, a minha primeira pergunta para você é como é que a gente pode explicar de uma forma um pouco resumida sobre o conceito de Workplace Management, ou a gestão de escritórios, né, traduzindo para o português, e falar um pouco sobre a importância, como foi criado e como você acredita que esse cuidado, a utilização desse sistema pode contribuir para as empresas, e como ela pode contribuir de uma forma, nesse movimento específico que a gente está falando sobre como ele pode ajudar na volta aos escritórios de uma forma segura. Então, né, esse é o momento fantástico, eu diria, né? Por quê? Porque quando a gente trata de escritório, eu diria que nesse momento, tá, a gente pode ter uma visão mais alongada de outras questões, mas eu diria que para esse momento, os pontos principais é dividir as histórias em dois pedaços, né? Um é o que é a gestão bem operacional, que é a coisa do manter o ar-condicionado funcionando, manter a energia funcionando, manter o mobiliário, aquele é o mobiliário, a mesa está quebrada, o banheiro está limpo, sei lá, é a gestão bem operacional. Tá? Esse é um lado do workplace que ele funciona muito bem, eu diria, em várias empresas, ele é muito bem estruturado. Tem um outro lado que é o praticamente não existente, que é a gestão de uso do workplace, que é você aí adotar coisas como o que a gente puxa, né, do Customer Experience, você puxa para o Employee Experience, né, que é entender em nível... Esse escritório está atendendo de verdade a diversidade dos perfis de pessoas e diferentes tipos de necessidades, porque eu não sei, mas é muito comum, para mim é comum, né, porque a gente está o tempo todo envolvido nesse assunto, mas a quantidade de conflitos que existem, de questões de mau uso, de disputas internas para o espaço, de colaborador sacaneando o outro, de ineficiência mesmo, pela incapacidade do colaborador de ter um escritório que funciona, está disponível da maneira como ele precisa, é muito alta. É muito alta. E, na verdade, a gente criou, ao longo das décadas, um ciclo vicioso de como é que se resolve. Isso se resolve com uma coisa muito simples, superdimensionamento. A maneira mais simples de você tapar um problema numa questão que tem a ver com disponibilidade é você aumentar muito a oferta. Então, por que eu falo isso? Porque é batata, assim, você pegar o escritório que na prática tem ociosidade. Embora ociosidade eu estou falando assim, de mesa, de espaço de reuniões. Sim. Espaço de reuniões, por exemplo, eu não me restringo a salas, não. Você pode ter o sistema lá totalmente cheio no Outlook. Na real, você já deve ter ouvido algumas coisas, tipo assim, eu sempre ando no corredor e vou encontrar a sala vazia. Tá tudo cheio lá, mas Sim. Eu ainda não encontro. Isso é uma disfunção. Como é que se resolve isso? Bom, se tem vazio, é porque tem espaço. E aí é onde a gente entra no superdimensionamento, na verdade, informal. O escritório, na forma como ele é dimensionado, ele é superdimensionado, mas o uso ele é totalmente ineficiente. Isso significa o quê? Gasto de dinheiro. Agora, gasto de dinheiro que, no final das contas, também tem um outro efeito, que é a péssima experiência das pessoas. E aí os conflitos entre usuário e gestor vêm daí. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Você já abordou de uma forma mais en passant, mas eu queria entender com exemplos mais concretos sobre os problemas que o Workplace Management resolve. Um que a gente já passou, que é um dos tradicionais, que é muita reunião em sala e pouca gente na sala. Você marca uma reunião por semana o ano inteiro e em 2 meses o projeto é feito, muda a reunião e não mais. Isso todo mundo já conviveu. Mas eu queria entender outras questões que acabaram despertando a necessidade desse sistema. Hoje, eu acho que o grande foco está na questão das mesas, por exemplo, né? Por quê? Porque na hora em que as empresas já viviam uma ociosidade não praticada, né, a gente tem feito acompanhamento de uso real das mesas de escritório. Historicamente, assim, a gente já pega ociosidade na ordem de 55%, né? 55% é um número muito alto, né? Por quê? Porque a dinâmica de uso da pessoa, às vezes, não é não ir para o escritório, não por causa do home office, mas pelo tipo da atividade. Às vezes ela está fora porque ela está, sei lá, num fornecedor, numa atividade externa, um cliente, etc. E não é porque o home office está vindo que a empresa não tinha essa ociosidade já existente, não foi por conta da pandemia. É óbvio que no momento que você trouxer o home office para uma oficialização e uma escala dentro do escritório,
você vai... Agora é que eu vou ter ociosidade mesmo, né? Mas você já tinha isso. Então, o que é que dentro do âmbito de mesas a gente vê como um problema, né? É que a ambição da redução, ela vai criar meio que o mesmo estado do que a gente vê parecido com de espaço de reuniões, que é a competição. Você tem a oferta e demanda. Se você diminui a oferta, a demanda vai competir, vai ficar mais apertadinho ali. Então, as pessoas... não sei se você já ouviu termos do tipo reserva paletó, né? Às vezes você tem... eu vi isso num cliente bancário nosso, né? O cara... Você tem, às vezes, processo de booking agora associado a mesas, né? Então, a pessoa faz o booking todo certinho, faz lá o check-in todo certinho, bota o paletó na cadeira, passa a manhã inteira, ou quase o dia todo, sem usar a mesa. Pô, para que fez uma reserva de mesa e bloqueou aquele recurso, né? Porque outro colaborador vai precisar, né? Esse é um dos lados da história, né? O outro lado da história que a gente pode até explorar para uma questão bem de momento agora da fase 1, né, que é a fase do retorno parcial, é a falta de respeito por proximidade, né? Assim, que é muito simples, né? As pessoas baixam a régua, né? Elas vai voltando, a pessoa baixa a régua. Então, você está sentado aqui, aí daqui a pouco você precisa tratar de uma outra questão com outro colaborador, né? Você simplesmente levanta a sua mesa, vai lá e fica junto do outro. E fica mesmo, né? Mas para que a gente está fazendo todo aquele retorno parcial mesmo? Para garantir a distância, né? Aí os próprios colaboradores vão meio que fazendo isso não acontecer. Tem um outro lado da história que tem a ver com workplace management, que é você, na verdade, entender preferências das pessoas. Esse é o lado fantástico da história, que é quando a gente se aproxima dessas conversas sobre Employee Experience, que é usar isso de insumo para redefinir o space planning, né? Um arquiteto, quando ele chega para uma empresa para fazer um projeto de reforma, é óbvio que ele tem um conjunto de conceitos enorme lá do ponto de vista de satisfação, de ergonomia, e uma série de parâmetros são importantes. Só que, em geral, o próprio cliente não sabe absolutamente quase nada dele mesmo, né? E aí, o que é que acontece? O arquiteto faz a empresa gasta um tubo de dinheiro para fazer aquelas reformas. Durante os 3 primeiros meses, todo mundo acha cool e tal, legal. Daqui a pouco está tendo problema de uso de novo, né? Então, quando você não tem as informações sobre, poxa, onde é que aquelas pessoas preferem trabalhar? Ninguém sabe responder isso. Ninguém sabe. E não é formulário de pesquisa que responde isso. Esse é o ponto também que que a gente brinca, né, dizendo assim, me engana que eu gosto, né? As pessoas fazem formulário de pesquisa assim, onde é que você prefere ficar? Só que o dia a dia da pessoa vai sendo vivido de outra forma. Então, o planejado e o realizado, eles são muito distintos, eles são muito mutantes. As empresas mudam o tempo todo de uma maneira, de uma forma incrível, né? Você vai mudando o negócio, ele vai mudando lá e você nem sabe para onde é que você está indo, né? E falando um pouco assim dessa coisa de fase 1 da pandemia, dentro desses meses, especialmente maio, a demanda por serviços para o solução da New Work aumentaram muito. Eu queria entender um pouco contigo sobre de quanto para quanto foi e as dúvidas mais comuns que os clientes que buscam vocês, as empresas que buscam serviços de workplace management, elas têm. Bom, nossa, eu estou aqui trabalhando, acho que mais de 14 horas por dia, muito por conta de... Agora há pouco mesmo eu estava saindo da reunião com um cliente que está fazendo piloto nele, né? Aumentou muito por quê, né? Porque, você veja, né? A gente está falando de um cenário de ignorância, né? E nada pior nesse momento do que a ignorância sobre como é que as coisas ocorrem na realidade dentro do workplace, né? Então, esse gap aí que a gente estava discutindo, ele agora está sendo crítico, por quê? Porque você veja o que eu estou falando. Eu não posso mostrar para você aqui, mas assim, a gente está acompanhando, né, empresas que já tiveram alguns retornos, né? Então, você vê claramente, o cara foi colocado para sentar num lugar e o cara sobe para sentar junto do outro colega lá, né? Então, morreu a sua gestão se você não tiver esse tipo de capacidade de entender. Por que ele... E o ponto não é punir o cara porque ele se moveu para lá, entender, poxa, por que ele se moveu para lá? Aí você vai ver por que aquele caso aconteceu. Não, porque tem os outros 2 colegas. Aí você vê que aquele outro espaço está vazio, então, então vamos mover vocês todos para cá e resolve, e vocês ficam longe um do outro. Então, aumentou muito, porque essa capacidade de gestão, ela não existe.
Não existe. E aí tem um ponto de tecnologia que é fundamental, que é o seguinte, não dá para resolver esse problema sem determinados tipos de tecnologia. Tá? Esse é um ponto. Segundo ponto, existe uma nuvem cinza e perigosa aí, que a gente começa a perceber que ela existe, e não é só no que se refere a LGPD, não. Tá? No que se refere à Lei Geral de Proteção de Dados. Com relação você não pode fazer tracking de colaborador, né? Isso, assim, não é só um ponto de LGPD necessariamente. É um ponto de implicar em questões sobre você usar isso para fazer avaliação de performance de pessoas, né? A gente sabe que essa é uma zona muito complicada de se atuar. Então, a ambição da tecnologia no Workplace Management, ela tem que ser pautada também por uma ética que, no final das contas, ela consiga existir ali. Né? Porque tecnologia, a gente tem tecnologia hoje avançada, né? A gente tem tecnologia hoje, é uma coisa super bem desenvolvida. Agora, como é que você consegue fazer um uso de tecnologia avançada de uma forma ética e de uma maneira que a sua gestão realmente consiga ter eficiência? Porque o que é que está por trás também da intenção de rastreamentos, né? É eficiência, no final das contas. Né? Óbvio que tem-se um desejo por ter o máximo de informação. Né? A gente vive numa era em que dado, ele não é só em quantidade, é em qualidade. Principalmente, não tem inteligência artificial no mundo que transforma um dado podre num dado bom. Né? Assim, a gente tem que se basear em dados que sejam críveis, dados que tenham um valor lá de verdade. E o que mais tem, por exemplo, em Workplace Management é dado podre. Né? Assim, quer ver um exemplo? Um exemplo é esse caso mesmo da reserva paletó. Né? Eu tenho uma mesa que, se eu fosse me basear por um dado de booking para fazer um analytics ou qualquer conclusão, eu ia estar que a mesa está 100% usada. E, na verdade, ele está encobrindo ali por baixo dele um péssimo uso da mesa. Né? Mas a mesa é o recurso que eu estou precisando dimensionar, né? Num replanejamento futuro de redução de escritório, que eu vou usar dado de booking, senão não vai dar certo, né? Então, agora, na fase 1, eu acho que o desafio maior mesmo são duas coisas. Um é você garantir essas questões do distanciamento social acontecendo de verdade, porque o usuário, na primeira semana que ele volta, ele até está com medinho. Na segunda, terceira, ele vai se acostumando, todo mundo já sabe quem é que voltou, né? Então cada um já define suas preferências, independentemente do gestor ter dito sentar aqui ou sentar ali, as pessoas se renegociam. Essa é a prática, esse é o comum, né? Porque, agora, como é que o gestor vê isso, né? Ele devia estar conseguindo enxergar essas preferências para ele poder auxiliar a que elas ocorram da melhor forma, né? E não, de novo, um aspecto positivo. Então, esse é um ponto, né, do distanciamento social. O outro ponto é de você usar justamente esse momento para explorar esse conhecimento sobre o que você não tem, que é das preferências. Porque se a pessoa tem mais facilidade ou menos facilidade de usar um booking, por exemplo, se a pessoa ela vai assiduamente ou não vai assiduamente, todos esses insumos, quanto mais verdadeiros eles forem, eles vão subsidiar o quê? O seu projeto futuro de replanejamento de layout. Né? Quanto mais você entender da qualidade, qualitativamente da demanda, melhor você vai poder chegar adiante e dizer assim, eu vou devolver essa laje corporativa, sabendo que o resto que vai ficar, o impacto do negócio vai ser extremamente baixo, porque o redesenho entre pessoas que vão ficar com mesas próprias ou não vão ficar, vão usar compartilhado e tal, ele é safe, né? Ele é baseado em informações acreditáveis mesmo. E quais tipos de tecnologia podem ser usadas para conseguir fazer essa gestão que meça a eficiência, mas também leve em consideração a cultura e as preferências mesmo do colaborador para ser algo que seja bom para a empresa, mas que seja execuível para o colaborador, que ele consiga fazer e que não cause outros problemas, que realmente resolva? As tecnologias quando a gente está falando de não rastreabilidade, mas conseguir falar de gerenciamento de uso, basicamente a gente tem tecnologias de sensoriamento, por um lado, que podem ser aplicadas. Em geral, as tecnologias de sensoriamento, elas custam mais caro, tá? Por quê? Porque elas normalmente têm que ser aplicadas mesa por mesa, por exemplo, ou lugar por lugar. Né? Então, para cada lugar você tem que botar um determinado dispositivo
E como, em geral, por ser de lugar em lugar, eles já são meio que a bateria, você tem um outro problema secundário, que é de você precisar ter concentradores para receber dados próximos. Então, você fica com uma estrutura que pode funcionar do ponto de vista de sensoriamento, né? Mas ela fica mais cara de implantar e mais cara de manter, né? Imagina, né? Cada mesa você botar um dispositivo, né? Tem outras tecnologias que você normalmente utiliza que está associado, por exemplo, a questões muito próximas do RFID, né? De você usar o seu crachazinho, né? E de você chegar ou usar uma biometria também, né? A questão é a seguinte, a grande falha que eu vejo nesse lado é assim, ela normalmente é cara também, e ela tem um outro gap aí, que é o seguinte: você acredita que o colaborador vai ficar botando dedinho toda hora, ou encostando, tirando crachá toda hora? Não vai, né? Dentro de um workplace, você está lá na dinâmica lá, se você for depender do colaborador ficar fazendo isso, para que o seu dado seja realmente incrível para uma análise inteligente, vai criando também problema. Então, o que a gente acabou optando foi sempre em adotar tecnologias que estão associadas ou a redes neurais que aí é o escopo mais de inteligência artificial mesmo, né? Ou de visão computacional ou de redes neurais. Você consegue dar um exemplo mais concreto para a gente poder entender como elas funcionam? Claro, por exemplo, você está dentro de uma copa, tá? Ou um lounge, que é um lugar bem espaçado, né? Mas vou dizer um outro caso que é bem tricky. Sala de reunião nesse momento, né? Você está vendo que as empresas chegam e dizem assim, olha, a sala de reunião era para 10 pessoas, mas para não ter gente junto do outro, a gente vai tirar 6 cadeiras e a sala de reunião, que era de 10, vai virar de 4, né? Aí os colaboradores vão lá, os 4 vão lá e fica tudo junto um do outro. O que adiantou passar de 10 para 4? Nada, né? Porque o ponto de ter passado de 10 para 4 é para as pessoas não ficarem juntas. Então, quando você está tratando de uma situação dessa, veja que se você usasse um sensoriamento desse, qualquer um desses outros tipos de sensoriamento que eu comentei para você, não iam funcionar aí, não ia adiantar nada. Então, o que a gente trabalha é com gadgets que possam usar visualização e aí aplicar na visualização a identificação de problemas, tá? E aí eu estou falando de gadget, eu não estou falando de sensor. Qual é a grande diferença de gadget e sensor? É que gadget tem software dentro dele. Ele não fica mandando para a nuvem lá processar e ele ser só um mero sensor, não. Primeiro porque numa situação dessa ele nem transmite imagem, né? O gadget ele processa a imagem dele mesmo, né? Então você também está tratando com outros aspectos que envolvem inclusive segurança da informação, né? De você não... percebe? Assim, o aspecto de tecnologia, você tem tudo quanto é tipo de tecnologia, mas como você monta o Lego para ele ser realmente atender o caso, você desce mais um pouquinho. Então, o gadget, na verdade, o que IoT, de fato, ela vem como IoT, não é sensor, é dispositivos inteligentes. E aí você está falando de software na ponta mesmo. Esse é o caminho que a gente está, por exemplo, no caso de sala de reunião, poxa, as 4 pessoas estão juntas, manda um alarme lá pro gestor e ali, gente, a gente botou aqui para 4 pessoas ficarem afastadas, né? Não é para vocês ficarem juntos aí, não adianta nada. Então, esse tipo de funcionamento. No caso de mesas, né? Por exemplo, a gente está falando da mesma coisa. No caso que eu falei de sala de reunião, acontece também em Copa, né? Só na Copa. As pessoas estão lá tomando café tudo junto, né? Por um momento de fase 1, essa questão do distanciamento social, esse tipo de funcionamento é bastante útil. Na fase 2, ele vai ter outras finalidades. Ele vai ter uma finalidade muito mais de, por exemplo, de contar pessoas, né, mesmo, de ver como os fluxos estão acontecendo, de ver como as pessoas, no final das contas, usam aqueles espaços, né? Aí tem outros aspectos que mudam. Eu também queria falar com você um ponto que a gente já até abordou, que é a questão realmente de como utilizar as tecnologias do Workplace Management, porque quando você fala sempre quando se fala de coisas que rastreiam, existe esse medo mesmo de que seja usado para medir performance de uma forma burra, e que cria uma cultura de medo. Como isso pode ser, não uma questão de contornado, não numa questão de contornado no sentido de
enganar, mas numa questão de realmente de como anular esse tipo de uso que seria prejudicial, não só para um trabalhador como pessoa, mas realmente para a cultura. Você instituir um sistema que acabe implementando uma cultura de medo, na verdade. Perfeito. O primeiro ponto é justamente a base da história. Ela tem que ser unknown, né? Ela tem que ela não nomeada. Quando a gente está falando, por exemplo, em reconhecimento facial, né? Você vê baita discussão aí que IBM, Microsoft e Amazon já saíram do circuito em relação a isso, porque não tem limite num negócio desse. Bota reconhecimento facial para funcionar, acreditar que a coisa não vai ser do mal é muito difícil, né? É difícil mesmo, né? E quando eu estou falando desse caso de mesas, né? Ou de espaços abertos, o ponto que você está trabalhando ali não é se é fulano ou ciclano que estão sentando juntos. É que duas pessoas estão sentando juntos. Então, o ponto principal é, eu estou garantindo que o ambiente está safe. Esse é um ponto. Eu estou entendendo como é que quantitativamente e qualitativamente as pessoas têm preferências, independentemente de estar apontando. Do ponto de vista de monitoramento, que é onde você tem talvez uma proximidade com essa questão de tracking, né? Veja que tudo se baseia num processo não nomeado, né? Então, essa é uma questão. Os únicos aspectos que, de alguma maneira, podem, mas eles já existem, associados a você ter algum dado pessoal de performance, está associado ao processo de booking, tá? Veja que booking e monitoramento são coisas distintas, né? E aí, mas isso já é, assim, se você pegar um Outlook para ver quantas pessoas fazem reserva, você acaba conseguindo, né? Tirar informação de reservas é um ponto que... o que é que você não iria conseguir, nunca conseguir fazer mesmo, né? Quantas vezes a pessoa vai no banheiro? Aí é complicado, né? Isso você não vai fazer, mas saber se o banheiro ele é mais ou menos usado, para que você possa ter um banheiro mais adequado, ter um banheiro que é mais usado, tem que ter procedimento de limpeza mais assíduos. Tem até umas histórias sobre essa coisa do workplace, que é limpar banheiro limpo, né? Então, o cara contrata o terceiro de limpeza por headcount e por timetable, né? Então, o cara vai de manhã, de tarde e de noite. O banheiro pode não ter sido usado, mas o cara vai de manhã, de tarde e de noite. Isso é muito ineficiente, né? Então, essas eficiências sobre como aplicar a tecnologia para tornar o workplace mais eficiente do ponto de vista de investimento e manutenção, tem a ver com, por exemplo, você saber como é que o banheiro é quantitativamente usado, mas você não vai saber se fulano vai no banheiro 5 vezes no dia, né? É diferente, né? E eu diria também o seguinte, tem um número enorme de questões que você pode trabalhar com relação a essa inteligência de dados, porque não é só dado, na verdade. Veja que o tempo todo eu estou falando de dado e processo, né? Os aspectos de cultura, para ela conseguir não dar a cultura do medo, na verdade, você ter esse tipo de viés de como você obtém dados. Isso é um lado. O outro lado é de que, assim, no final das contas, a sua entrega vai ser muito mais poderosa, né? Você vai ter... as pessoas vão sentir na pele um benefício de um ambiente que funciona melhor. Por quê? Porque você vai estar mapeando necessidades de uma maneira geral e variada, mas você não vai estar ferindo o indivíduo. Então, essas coisas vão sendo percebidas como... na prática, não a cultura do medo, que assim, do que eu tá com o meu crachá e estão rastreando aqui. Nada disso, né? E uma questão que eu achei muito interessante é que, apesar de a gente estar conversando sobre a aplicação da tecnologia no Workplace Management, na verdade, a tecnologia é só um meio. Na verdade, é toda uma cultura que precisa ser criada. E eu queria entender, assim, com vocês. Sou uma empresa, ainda estou tentando implementar tecnologias, mas eu queria realmente implementar a cultura. Existem alguns pontos que são iniciais, alguns pontos que você realmente precisa prestar atenção? Como são esses aspectos? Aí eu vou explorar um ponto que a CIT bate bastante, né, na questão do Lean Methodology, né? O Lean tem, dentro dos conceitos dele, né, tem a chamada pirâmide de Schultz, né? Ela fala que a cultura, ela vem a cultura se estabelece pela prática, né? Você
você não impõe cultura. O CEO não chega lá, nós vamos ser assim e ponto, né? Ele até pode fazer isso, mas na prática a cultura se faz ali, dentro das pessoas mesmo, né? Óbvio que você tem uma diferença entre diretrizes e cultura. Diretriz é uma coisa, né? Ela dá direcionamento, aspectos, né? Mas a cultura mesmo, e no caso do workplace, das sacanagens, do mau uso, da maneira irregular, isso se faz nos corredores lá, nas salas, nas mesas, nos banheiros lá, é ali onde a coisa acontece, né? E existe muito efeito de bola de neve. Então eu diria o seguinte, que por isso que eu falo, né? A conversa toda da gente, embora seja a gente lá trabalhando com tecnologia de ponta, a gente desenvolve hardware, desenvolve rede neural, bota mobile, analytics, advanced e tal, não sei o quê, de fato, não adianta nada disso se a gente não tiver o entendimento de que tudo que a gente está fazendo é em cima de uma modelagem de gestão que, em sendo reconstruída, vai implicar em você ter uma prática do dia a dia que vai dar suporte a uma cultura muito mais positiva. Então, na hora em que as pessoas se veem que elas não necessariamente estão competindo entre si por espaço de workplace, que é o que acontece hoje, você vai ter óbvio que você vai ter uma cultura de agregação, de coleguismo fortalecida, né? Então percebe que no detalhe, tudo que a gente está tratando é de criar uma cultura positiva à base de um entendimento, de uma mudança de modelo de gestão que se sustenta em mudança de processo e tecnologia. Porque a gente sabe, eu queria explorar um pouco mais assim, como mostrar pro funcionário que realmente isso vai ser algo positivo para a vida dele. Que não, porque a gente sempre vê, a gente tem vários exemplos na vida, todo mundo tem um exemplo de uma ferramenta ou um processo que a empresa quis implementar e acabou não pegando, como a gente fala, né? Não acabou não pegando porque era difícil, ou tinha muito processo, ou se por uma série de questões, eu não gosto do gestor, sempre existe alguma questão que às vezes acaba impedindo a adoção de novas ferramentas, ou mesmo a utilidade. Como conseguir fazer com que as pessoas vejam realmente os benefícios e isso seja real na vida da pessoa? Não é só uma coisa de vamos fazer isso por eficiência da empresa, mas realmente ele veja a vantagem disso. Bem-vindo ao mundo da diversidade, né? Que é onde a gente vive quando a gente está tratando de uma empresa que tenha, sei lá, não sei quantos funcionários e tem gente de perfis dos mais variados possíveis. Então, o que a gente mais vê é o pecado da regra geral, né? Da situação generalista. Já começa daí, né? O mais fácil é o mais fadado ao fracasso, eu diria. Então, quando a gente está tratando de workplace management, na questão de fazer o auto-engagement das pessoas, o ambiente da variedade de opções, ela tem que existir. Tem gente que vai ser mobile, tem gente que não vai ser mobile, tem gente que vai precisar de ter uma característica de uso que não adianta, eu estava falando, né? Não adianta, gente, botar uma pessoa que é fixed numa mesa compartilhada. Não adianta, você está pedindo para ter problema, né? Você está pedindo para cair em situações dessas. Então, a inteligência que você tem sobre o gerenciamento, que depende de uma consequência, né? de um conjunto de processos e tecnologias que você aplique, de uma mudança de visão de gestão naturalmente, ela vai dar o grau de sucesso ou de fracasso. Mas certamente, assim, variedade de opções tem que existir, né? E um conjunto contínuo de acompanhamento de mudanças ágeis, né? Observa rápido e age rápido, né? Isso também não é uma realidade, né? As pessoas, elas botam regras gerais em geral, deixa a coisa chegar no caos, aí quando chega no caos, aí quer fazer aquele replanejamento inteiro. Aí é sempre no patamar da generalização. A gente tem que cair para o patamar do indivíduo, né? E na hora que você fizer isso, a premissa do seu projeto vai ser variedade. Por quê? Porque você vai descaradamente entender que você tem que respeitar a variedade, né? O normal é querer entubar as pessoas e o termo é entubar mesmo, né? Porque a pessoa reage assim, né? A pessoa, ela acaba... tem um parceiro nosso que diz o seguinte: o colaborador não acorda de manhã pensando qual é a sacanagem que eu vou fazer com o gestor do escritório hoje.
Ele não acorda de manhã pensando nisso. Ele faz, mas ele não acorda, não é pré-determinado. É um mero desalinhamento de oferta, de percepção do gestor, que ele precisa trabalhar com um pouco mais de sensibilidade, vamos dizer assim, e isso exige dele um olhar não operacional. E essa área é aí onde a gente está tratando de uma transformação desse setor de gestão de escritórios, né? Existem vários ciclos viciosos e várias limitações, né, ou de uma gestão muito operacional, ou de projetos que são super bonitos, e super cheios de conceitos funcionais, mas que na prática não tem a ver com aquela empresa. E aí, o que é que adianta? Uma coisa muito interessante que você acabou de falar que eu até queria perguntar, dentro da sua experiência, você estava falando muito sobre workplace management do ponto de vista das pessoas, mas do ponto de vista das empresas, como são os ganhos que elas têm, não só na questão de eficiência, otimização de espaço, mas dentro da sua experiência, porque para você adotar esse tipo de sistema, você tem que fazer, em muitos casos, um 360 dentro da cultura, de como as coisas são medidas, de como as relações de trabalho acontecem dentro das empresas. Eu queria entender, dentro da sua perspectiva, da sua experiência, o impacto que a implementação desse sistema tem nas empresas, no negócio das empresas. Eu diria que hoje essa é a principal dificuldade até, tá? Por quê? Porque, assim, reduzir metro quadrado é uma conta fácil de fazer, né? Você sabe quanto é que você gasta de ar-condicionado, sabe quanto você tem de carpete e um monte de coisa. Essa é a conta fácil de fazer, é a conta da redução e do corte. A conta que você não sabe fazer é quando você perde em produtividade, em talentos, em hiring, em todos esses itens que eles se escondem em uma variedade enorme de reflexos dentro da empresa. No final das contas, na competitividade, né? Porque a gente está tratando as empresas se baseiam a competitividade dela em pessoas. Tá? A maior parte das empresas tem nas pessoas um item fortíssimo de sustentação da sua competitividade. Então é por isso que o lado people, na verdade, ele não existe, na verdade, muito forte nessa questão do workplace management do jeito que ele é hoje. E esse é o processo gradativo de mudança. Eu acho que até a pandemia, nesse aspecto, ele pode ter trazido uma oportunidade das pessoas olharem e dizer assim, não adianta fazer algo que não faz sentido, gente, porque o assunto é sério, né? Não é só a questão da economia, é a questão de vidas, né? Então, ela resgata o ponto people a uma sustentação mais forte, tá? Agora, no final das contas, vamos ser realistas, né? Essas questões dos escritórios, elas ficam embaixo de um item que chama CFO, né? CFO é um cara de número frio, né? Acredito que tem vários CFOs, inclusive eu até vi uma pesquisa que fizeram lá na Europa em cima de CFOs, sobre quanto é que eles acham que o escritório ia mudar em termos de tamanho. E houve um número significativo de CFOs que disseram que não acreditam que o escritório mude para menos de 50%, 60%. Porque é uma percepção também que mesmo o trabalho remoto ele tem limites para a questão da competitividade da empresa, da cultura, né? A questão da presença física ela é necessária para que as pessoas tenham certas trocas de conhecimento, etc. e tal. Então, eu acredito que vai se buscar aí um equilíbrio nisso, tá? Esses negócios de que, vamos virar tudo 100% remoto. Eu até achei legal, porque participei no webinar, alguém comentou. Vocês lembram do Yahoo em 2007, né, que veio com a história dessa e voltou atrás? Voltou atrás não foi porque não tinha ferramentas de videoconferência melhores ou piores, não. Voltou atrás porque esfacela a empresa, né, do ponto de vista da cultura, do DNA, dos aspectos de competição que estão muito associados a times, né, a engagement e tal, né? Então, eu diria que hoje há um direcionamento por conta de uma crise econômica que traz uma vertente economia muito forte, mas já há uma percepção de que do cuidado de como é que a gente vai fazer essa história mudar, né? Porque aí como é que eu corto, como é que eu rearrumo, né? Para que isso não dê uma meleca danada aí, né, nessa história, né? Então, aí eu acho que é por isso que o termo Workplace Management e gestão de uso, ele vem à tona. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade, do ponto de vista de C-level, né, deles perceberem que gestão de uso é algo que é importante para a empresa, né? Eu
Eu acho que é uma grande lição nesse momento do sofrimento que está se passando em fazer um replanejamento. Ele não pode ser um grande chute, né? Ele não pode ser um negócio do tipo, agora de agora ainda todo mundo é compartilhado. Vamos reduzir das 3, vamos cortar uma laje, cada um fica com a cota, né? Isso não, óbvio que isso não vai funcionar. Sabe por quê? Porque o cara da TI lá, ou o cara do marketing, no dia que ele precisar ir, que tiver cheia a cota deles, ele vai arrumar um outro buraco dentro do andar, porque ele vai precisar dar o quê? Prioridade para a entrega dele. E isso está associado a gerar receita para a empresa, né? Percebe o lado lá no velho P&L, no Profit and Loss da DRE lá da empresa, né? Você começa com receita e vai botando custo, vai até sobrar o lucro, né? Tem um problema que é o seguinte: todo mundo, a conta fácil de fazer é a conta de cortar o custo. Essa é a conta fácil de fazer. A conta que você não sabe é como é que você consegue gerar e aumentar a receita, né? Depende da produtividade, da maneira, da facilidade com que as pessoas têm que trabalhar e etc. Esse é o grande desafio. É por isso que o ar da dúvida, ele traz essa questão da gestão de uso como uma das peças a ser melhor trabalhadas. Não é a única, não. É porque ela é muito ruim, entendeu? E ela hoje está precisando ser melhor. Flávio, eu queria te agradecer pelo seu tempo. A gente conseguiu ter uma conversa bastante produtiva. Eu só queria entender se tem algum ponto que você gostaria de salientar que eu comentei, algum aspecto que você acha importante falar dentro do setor mesmo de Workplace Management. Eu acho que eu que vivi, assim, eu sou de uma empresa de tecnologia, né? Eu não vivia nesse mundo do Workplace Management, né? A história da gente está associada a gente ter começado a desenvolver as coisas para a gente mesmo. Foi essa história da gente aqui em Workplace Management começou assim: a CIT começou a desenvolver coisas para ela mesma resolver os problemas de workplace dela, não tinha nada de business na história. Só que as pessoas começaram a ver, e essa coisa de todo mundo ter esse problema mesmo, né? Aí começaram a pedir, a gente acabou realmente indo para esse caminho. Não, vamos estruturar um corporate venture. Mas por que eu quero dizer isso? Porque quando a gente botou o pé nesse mercado, o que a gente mais viu foi um monte de tecnologia, meio que sabe aquela história do controle remoto de 90 funções, né? Você bota um controle remoto de 90 funções, você não sabe exatamente se a pessoa precisa de que funções. Você bota o controle de 90 funções lá. Então a gente tem muita tecnologia do mercado e uma falta de entendimento de para que eu boto isso. Vai um pouco na linha do que você comentou lá atrás, de que as coisas não pegam. Não pegam por quê? Porque a gente, primeiro, não pode analisar do ponto de vista de funcionalidade e de tecnologia. A gente tem que analisar qual é o problema que eu tenho mesmo, gente. Quem é mesmo esse meu usuário? As pessoas não sabem responder essa pergunta básica. Mas não dá para... Aí o que fica acontecendo? Você olha os produtos de tecnologia mais legais, mais superestruturados, cheio de funcionalidade, aí você vai fazendo o caminho ao contrário, né? Você vai mapeando como você quer que o colaborador se comporte. Ferrou. Aí foi o que quando a gente entrou no mercado, a gente disse: nossa, gente, isso tem tudo a ver com o que a gente fala de Customer Experience, com a transformação digital das áreas de negócio e tal, e esse pessoal nem chegou nesse nível, né? Se as áreas de negócio das empresas sofrem pra caramba no Customer Experience, em criar uma relação diferente, né? Da empresa com o mercado, de uma forma quase análoga, a gente vê essa necessidade agora. Então, o que a gente diz como ponto fundamental nesse momento é: gente, para pensar. Não continua dando murro em ponta de faca. Porque tecnologia para Workplace Management existem há décadas. A gente está nesse ambiente hoje, encarando que há uma ignorância absurda sobre como é que você faz um replanejamento, porque você não entende absolutamente nada de como é a sua demanda, de fato, né? Tem alguma coisa que está errada aí, né? É isso que a gente reforça.